Abençoa os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Pode se sentar, irmão, em nome de Jesus. Desde já quero agradecer a Deus, por essa oportunidade. Eu sou muito grato ao Senhor por tudo que Ele fez na minha vida, nesse lugar, por toda a trajetória, da minha caminhada, porque eu vendo o presbítero Gustavo aqui, assim, a nossa caminhada quando nós chegamos neste lugar foi de muito aprendizado. Eu estava na minha casa durante essa semana e estava lembrando quando a gente fazia parte da limpeza, pastor Daniel, da igrejinha lá embaixo. Eu não sabia se ele passava pano ou se ele chorava, tadinho. E aqui foi onde a gente vivemos muitas experiências com Deus, presbítero Gustavo? Tinha dias que nós estávamos ali limpando a igreja, adorando ao Senhor, e de vez em quando entrava alguém, pastor Fábio, por essa portão aqui, Gustavo? Pedindo oração, ora por mim. Eu falei, estamos limpando a igreja, irmão. Mas tá bom, vamos orar. A gente orava, sentava, conversava, porque a gente estava dentro de um ambiente propício para a libertação do Senhor. E eu e minha família, para honra e glória do nome do Senhor, minha esposa não pôde estar aqui, está no chá de mulheres lá no Chaperó, juntamente com a minha família. Então, agradeço a Deus por tudo que Deus, irmão, fez na minha vida nesse lugar, pela vida do meu pastor Daniel, pastora Roberta, que são pessoas que me abraçaram. Cheguei aqui, pastor Roque, sem nada. E quando a gente fala sem nada, às vezes, eu tinha roupa, eu tinha tudo, mas estava cheio de carrapicho, cheio de mazela. E eu nunca vou esquecer, irmão. Primeira mesa que eu me sentei, porque a minha casa não tinha mesa, foi na casa do nosso pastor Daniel. Se assentei naquele lugar junto com as filhas desses homens, dessa mulher, e ali eu fui instruído pelo Senhor. E ali começou a minha caminhada, a minha trajetória de mudança na presença do Senhor. E hoje eu queria, falar um pouco de Gênesis, capítulo 22. Estou com essa palavra no meu coração durante um tempo. E nós vamos extrair tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração nesse lugar, que nós possamos estar com nossos ouvidos atentos a tudo que Deus quer ministrar ao meu e ao seu coração. Culto da família unida, irmão, nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Queria que você abrisse em Gênesis capítulo 22. Eu queria ler o versículo 7. Se eu fosse dar um tema para essa pregação, eu diria que a obediência e a fé. Porque Abraão tem fé, Isaac obedece. Nós vamos ler aqui o versículo 7. E a palavra do Senhor diz assim: Então falou Isaac a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Irmãos, eu vou ler somente esse versículo, porque foi o que Deus colocou no nosso coração. E se nós formos ver, durante a trajetória de vida de Abraão e Sara, ou Sarai, logo após que vai mudar ali o seu nome, nós vamos ver que a Bíblia vai deixar bem claro que esse casal, eles viveram uma experiência extraordinária com o Senhor. A Bíblia vai dizer que quando a sua mãe, ela vai gerar o seu filho, ainda é na sua velhice, tanto para ela quanto para o seu pai. A Bíblia vai relatar que Abraão, ele tinha em torno de 100 anos de idade nessa época. Só que o que me chama a atenção, irmão, nisso tudo, a gente vai ver que Abraão, ele está desenvolvendo, juntamente com a sua esposa, um fruto do milagre dentro da sua casa, dentro do seu lar. Algo que na sua mente ou na mente da sua esposa não tinham perspectiva nenhuma disso acontecer, ou milagre nenhum diretamente na mente deles para que isso viesse a acontecer dentro do seu lar.
Só que nós falamos de um Deus que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus. E a Bíblia, ela vai deixar bem claro que agora essa mulher, ela vai gerar no seu ventre um filho. E só nós fomos ver, durante essa passagem do capítulo 21 em diante, você vai ver que Deus, Ele dá esse privilégio para esse casal. Dá esse privilégio para essa mulher, para esse pai, para que eles pudessem gerar esse filho diante da oportunidade que Deus estava dando para eles naquele momento. E chegando no capítulo 22, a gente vai ver uma história totalmente diferente. A gente vai ver que o próprio Deus, pastor Fábio, que fez com que a família gerasse aquele milagre, agora está pedindo, pastor Daniel, o milagre novamente de volta. O mesmo Deus que fez a realização, agora está botando aquela família à prova, não a tentação, porque algumas Bíblias vai dizer tentação, não é tentação, porque Deus, Ele não tenta ninguém, Deus, Ele prova. Então Deus, Ele estava provando a vida de Abraão naquele momento. Só que Deus, Ele é um Deus que Ele sabe o que Ele está fazendo. Deus, Ele não iria usar um cordeiro, Deus, Ele não iria usar qualquer animal naquele momento, porque Abraão, de qualquer jeito, de qualquer maneira, ele iria sacrificar. Então Deus vai naquilo que Ele mesmo gerou para aquela família. Ele estava dizendo para Abraão: Abraão, eu quero aquilo que eu gerei na sua velhice. E a Bíblia vai dizer que Deus, Ele pede Isaque, o seu filho, em sacrifício ao Senhor. Abraão, como um homem experiente na presença do Senhor, um homem que sabia muito bem, pastor Fábio, o que era gerar sacrifício ao Senhor, naquele momento ele não retruca com Deus, ele não questiona com Deus, ele naquele momento ele poderia até falar, ou de repente ele poderia até dizer e falar: Senhor, o Senhor me deu há pouco tempo esse milagre, agora o Senhor está pedindo de volta. O Senhor me deu esse privilégio, agora o Senhor está tirando aquilo que o Senhor gerou dentro da minha casa. Ele poderia, irmão. Só que nós estamos falando de um Deus que chega na hora certa, na hora exata, no momento certo, no tempo certo. E Deus, Ele queria mostrar para aquele homem que ele precisava verdadeiramente viver uma nova fase da sua vida. E para que isso acontecesse, pastor Daniel, Deus agora vai provar a vida desse homem de uma forma totalmente diferente, que ele ainda nunca tinha vivido na sua vida. E a Bíblia vai relatar que agora Deus, ele chega para Abraão. Abraão, ele vai de madrugada, chama o seu filho, acorda ele de madrugada e fala: meu filho, levanta, acorda. Põe-te em pé, né, pastor Fábio, para ir para a escola. Põe-te em pé, acorda. E a Bíblia vai dizer que Abraão, ele chega para o seu filho e fala: vamos preparar. Preparar o quê, pai? A lenha, o fogo, e vamos preparar o jumento. Mas a gente está falando de culto da família unida nesse lugar. E o que Deus colocou no meu coração é que uma família unida, ela tem que aprender a gerar sacrifício na presença do Senhor. Se nós queremos verdadeiramente ver as coisas acontecer na nossa casa, no nosso lar, na nossa parentela, nós precisamos entender: vai chegar um tempo que Deus vai pedir aquilo que Ele te deu. Deus vai pedir aquilo que literalmente vai fazer com que eu e você entre em confronto com a nossa carne, com nós mesmos, para que nós possamos entender. Se nós queremos alcançar algo nessa vida, precisamos entender: tem que gerar sacrifício na presença do Senhor. E Abraão agora ele vai viver essa presença, essa oportunidade extraordinária na presença do Senhor. E agora eu fico imaginando Abraão. Ele sabia
que Deus tinha pedido o seu filho. Mas o seu filho não sabia que ele era o sacrifício. E Deus falou muito forte no meu coração, irmão: sacrifício não tem direito de escolha. O sacrifício, ele precisa ser sacrifício. Porque se Isaac ficasse sabendo, de repente, lá na sua casa, ele poderia virar e falar assim: pai, você está ficando meio doido, passou dos 100, acho que o senhor não está legal não. Mas quando nós vivemos uma família unida na presença do Senhor, irmão, não é somente você que está ligado no propósito, toda a sua família unida está ligado no que Deus está fazendo dentro da sua casa. Porque Abraão, ele não encontrou Isaac na rua, pastora Roberta. Ele não foi lá atrás de Isaac está dando um passeio de jumento, eu vou lá buscar ele na rua, não. A Bíblia diz que ele estava dentro de casa dormindo. Então o milagre do Senhor começou dentro da casa daquele homem. Mas a Bíblia vai relatar que eles dão seguimento. Chega para o moço e fala para ele: ó, prepara o jumento, prepara a lenha aí, nós vamos preparar tudo, nós vamos partir. E se a gente for ver, no versículo 2, 3 em diante, a palavra do Senhor diz assim: e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas. Deus poderia ter falado, né, Fábio? Toma Isaque, mas Deus faz questão: toma o seu único filho, aquele que tu amas. Resumindo, é para você não ter dúvida do que eu estou pedindo. E vá-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque e seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus iria dizer para ele. Família unida, irmão, nós entendemos a cada dia da nossa vida que independente daquilo que nós estamos vivendo, nós continuamos caminhando para a direção que Deus nos direcionou. Família unida, independente daquilo que você esteja vivendo, independente daquilo que a sua casa esteja vivendo, você precisa entender que ainda que o mar está revolto, ainda que o vento está soprando, ainda que a luta está batendo na porta, ainda que a tristeza está do lado de fora, nós precisamos continuar andando em direção aonde Deus apontou para que nós possamos seguir. E a Bíblia vai dizer que ele se levanta, Moriá. E se nós formos ver na palavra do Senhor, Isaque agora ele acorda. Eu conheço meu pai. Eu sei o que meu pai vai fazer. Pastor Daniel, uma certa feita, pregou aqui, eu lembro muito bem isso. Isso tem muitos anos, irmão, meu Deus. E ele falou que o menino era moço. E ele tinha uma certa idade que ele poderia enfrentar o seu pai. Ele tinha força. Só que o pastor Daniel, quem está entendendo o propósito, não luta contra, luta a favor. Quem entende o que Deus está fazendo não luta contra, favorece para que o milagre do Senhor venha acontecer. Não luta contra, luta a favor. Não luta contra, luta a favor. Porque o inimigo da nossa alma já é contra nós, Roberto. O inimigo da nossa alma já está aí para fazer isso. Ele quer que a gente perca, ele quer que a gente pare, ele quer que a gente desanime, ele quer que a gente desvie, mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele quer que a gente permaneça, ele quer que a gente permaneça firme na presença do Senhor. Isaque agora está vivendo uma experiência com Deus também, porque parece que só Abraão está passando pela prova.
Parece que é só Abraão. Abraão agora vai ser provado. E Deus, ele pede o seu filho porque ele quer provar a sua fé. Mas nós estamos falando de uma família. E o interessante disso tudo, irmão, que se você for ver na Bíblia, em nenhum momento o nome da mãe ou o nome da esposa é citado nessa passagem. É estranho, né? Que parece que Deus, ele excluiu ela naquele momento, né? Tirou ela daquele ambiente e falou: só quero você e você, só o pai e o filho. Entenda uma coisa que eu vou te dizer: o Deus que nós servimos é um Deus onipresente. Continua você e sua esposa, ou você e o seu filho, porque eu creio que no tempo certo está vindo aí. Vai acontecer. Não é porque está na casa que significa que não está recebendo. Não é porque ficou lá que significa que está distante. Enquanto nós estamos oferecendo sacrifício ao Senhor, Deus está realizando um milagre dentro da sua casa. Porque, irmão, eu sou prova viva disso. Quando eu vim para este lugar, irmão, na igrejinha ali embaixo, ou será? Só eu. Geralmente é a esposa, né, que vem caminhando e tal, ora pelo meu marido. Lá em casa foi totalmente diferente, irmão. Primeira pessoa a aceitar Jesus na minha casa foi eu. Aceitei a Cristo. Comecei minha caminhada, instruído pelos meus pastores. E um dia ele despertou e falou assim: Rômulo, vamos lá na sua casa. Falei: pastor, minha casa é igual bitrem, pastor. Só tem uma entrada, uma porta e uma janela. Entra aqui, tu vai ter que voltar de novo. E na época ele falou assim: eu vou lá. Lembra disso, pastor? Minha casa tinha um buraco, Gustavo, que era tudo de ardose, que não tinha ardose, só tinha algumas. Era um buraco assim, e ali era a minha cozinha. E naquele dia esses homens de Deus foi lá. Sabe como é que é, né, irmão? Quer ir lá, quer compartilhar, quer abraçar. E na cozinha da minha casa eu tive a oportunidade, pastor, foi a primeira vez. Quer falar alguma coisa, irmão? Falei: eu quero. Sabe como é que é, né, irmão? Dá oportunidade para falar para quem fala, misericórdia. E ali eu contei tudo o que eu tinha feito na minha trajetória de vida. Eu falei, sabe, de tudo que Deus fez na minha vida, de onde Ele me tirou. Falei tudo ali naquele momento, contei tudo para minha esposa. Aproveitei que estava cheio de homem de Deus, ela nem me bater mesmo, porque tinha bastante gente lá para segurar. E naquele dia, pastor Roque, ela chegou para mim, pastor Fábio, e falou assim: se Deus fez na vida do meu esposo, hoje dentro da minha casa eu quero retornar para os caminhos do Senhor. Irmãos, ela não veio no culto, o culto foi lá, aconteceu lá. Enquanto nós estamos aqui adorando ao Senhor, Deus está trabalhando no teu milagre lá na sua casa. Enquanto nós estamos aqui adorando ao Senhor, Deus está realizando lá, irmão. Só basta a gente continuar tendo fé na presença do Senhor. E Abraão agora vai viver algo extraordinário com Deus. Ele pega ali o jumento, pega o seu filho, pega a lenha, pega tudo. Partiu, morte. Não é, pastor, assim? A mãozinha, como é que é, Admilson? Admilson que sabe, olha lá. Partiu, morte. Só que na trajetória, Isaac, eu conheço meu pai. Meu pai, está faltando alguma coisa nesse sacrifício que o senhor está fazendo hoje. A lenha está aqui, o fogo está aqui. Mas cadê o cordeiro? Abraão agora vai falar algo que saiu de dentro do seu coração. Não foi Deus que falou com ele. Não foi Deus que mandou ele dizer. Ele se posicionou e ele mesmo disse. Porque a palavra de um profeta, ela tem autoridade. E quando ele vira, ele fala para Isaac: Isaac, deixa eu te dar uma notícia. Fica tranquilo, não precisa ficar preocupado. É minhas palavras, tá? Fica despreocupado. Deus proverá para si o cordeiro. Ele lança uma palavra.
Ele tranquiliza o coração daquele jovem, mas em nenhum momento ele fala: ó, deixa eu te dar uma notícia, não vai para o monte, mas o sacrifício hoje é você. Nenhum momento. E eles continuam caminhando. Quando chega lá em cima no monte, aí chega a hora da revelação, né? Isaac, dá a mãozinha aqui pro papai. Preparou a lenha, preparou o altar, preparou tudo. Dá a mãozinha aqui pro papai. Obedece, papai. Deu a mãozinha, amarrou. Agora deita. A Bíblia não vai dizer que Isaac disse mais nada, mas com as minhas palavras, eu estou entendendo o que meu pai está fazendo. A pior coisa que tem, irmão, é você estar envolvido no milagre, está dentro do milagre, e às vezes você está ajudando a providenciar o milagre, e não está entendendo o milagre que Deus está fazendo. Sabe, você está perdido, fala: Senhor, o que está acontecendo? É monte, é isso, é aquilo, o que eu faço? Isaac, ele obedece. Abraão prepara tudo, e a Bíblia diz que ele pega o cutelo. E quando ele vai sacrificar o menino, a Bíblia diz que ele olha para o lado. E sabe o que ele vê? Oh, coisa linda, coisa maravilhosa. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Assim, vamos caminhar juntos. Mais à frente vai dizer assim: estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para o imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe disse e bradou, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe farás mal algum, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. E a Bíblia vai deixar, se você for ver no 13, que quando Abraão ele olha para o lado, ele vê o carneiro. Só que eu e você não vemos o carneiro. Se você parar para pensar, Abraão, antes dele subir, ele fala assim: ó, Deus proverá. O que Deus botou no meu coração para falar para essa igreja nessa noite, nesse lugar, ainda que você não esteja enxergando a provisão, mas a provisão está vindo aí, Deus proverá. Ainda que você não está vendo a provisão do Senhor, ela está vindo aí, está chegando, Ele proverá para si. Eu fico imaginando lá em cima, Abraão, agora Isaac, adorando ao Senhor, porque tiveram o privilégio, pastora Roberta. O pai e o filho agora preparando o sacrifício para oferecer a Deus. Que experiência que aquela casa viveu, que experiência que aquela família viveu. Eu passei por uma experiência na minha vida, irmão. Eu já estou encerrando. Onde uma certa feita, a minha esposa ela teve que fazer uma cirurgia de redução de estômago. E ali, irmão, a gente sabia dos danos que poderia causar. Eu nunca contei isso para ninguém. Nunca contei isso para ninguém. E ela sofreu algo que mexeu muito com o seu psicológico. Um dia eu cheguei em casa, Laudelina e minha esposa, eu descendo do monte, estava no propósito do monte da igreja, festividade. Quando eu cheguei na minha casa, minha esposa estava debaixo de uma coberta, sem roupa, sem nada, sem cabelo, chorando. E ela, quando eu abri a porta, pastor Daniel, feliz da vida para contar como é que tinha sido o monte.
eu não imaginava o que estava me esperando. E ela falou assim para mim: vai embora. Não olha para mim não, eu estou feia. Olha aqui meu estado, olha meus cabelos, tudo na mão, irmão. Naquele dia, eu falei: Senhor, me ajuda. E ali eu peguei na mão da minha esposa, eu falei: filha, levanta. Se colocamos no quarto, eu falei para ela assim, falei: filha, eu vou buscar o Senhor pela tua vida, a provisão do Senhor vai acontecer na sua vida. E durante um bom tempo, irmão, eu vinha para a igreja, e ela não vinha porque ela ficava com vergonha. Eu vivi momentos, irmão, dentro da minha casa, aonde eu nunca imaginei que eu ia ter que passar por isso. A minha relação com ela já não era mais a mesma, porque ela se sentia envergonhada diante daquilo que ela estava vivendo. E eu no propósito no monte, 7 dias de oração naquele lugar. Um belo dia, o pastor Daniel, ele trouxe uma palavra, não foi algo assim, nada revelado. Simplesmente ele pregou, ele falou sobre Sansão. E eu estava com tanta fé, pastora Roberta, naquele dia, acreditando tanto, que ele simplesmente no final ele falou assim: e o cabelo de Sansão voltou a crescer. E eu peguei aquilo para a minha vida, irmão. Peguei aquilo para a minha vida, eu falei: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Não é menosprezando, tá, as mulheres, nada disso, mas a minha esposa ficou durante um bom tempo usando o aplique. E eu nunca critiquei ela, né, pastor Fábio? Porque ela se sentia bem e eu falava: não, filha, pô, tá legal. Mas no meu coração, na minha alma, eu falei: não é isso que Deus quer. Aquilo ficava no meu coração, eu falei: Senhor, não é isso que o Senhor quer. Eu quero fazer, mas para eu fazer, ela tem que deixar. Fiquei no propósito no monte, orando, clamando ao Senhor, jejum, oração. Passou, irmão, em torno de uma semana. Presbítero Gustavo, eu juntei uma grana, pastor Daniel, juntei R$600. Fui lá no Beleza Natural, sabe para quê, irmão? Porque o cabelo dela tinha crescido, eu levei ela lá para poder ter o privilégio de fazer o seu cabelo. Eu fui lá com ela e fiquei olhando, eu falei: Senhor, o Senhor é um Deus que realiza milagre. O Senhor é um Deus que ainda realiza sonho na minha e na sua vida. Porque para quem não sabe, irmão, quando você faz essa cirurgia, ela infelizmente afeta alguma área. E uma delas foi a vitamina da minha esposa. Mas eu falei: Senhor, eu sei que aconteceu no natural, mas no espiritual, eu também creio que vai acontecer. Irmãos, e o que Deus falou muito forte no meu coração, irmão. Continue obedecendo e continue tendo fé. Porque no tempo certo, a provisão de Deus vai chegar na minha e na sua vida. Porque eu não tinha, irmãos, perspectiva nenhuma de vida. Sabe, chegava a ponto da minha vida que eu falei: Senhor, será que é isso que o Senhor quer para a minha vida, assim? Ia onde eu morava e todo mundo olhava para mim e falava assim: será que tu vai conseguir ser crente mesmo, cara? Mas no tempo certo, em torno de 3 ou 4 meses, 4 da minha família aceitou Jesus. 1 no caso, casal já se batizou. Um estava até batendo tambor, Beata. Chegou na igreja todo cacarecado. E Deus foi lá, e resgatou com suas potentes mãos. Escuta uma coisa que eu vou te dizer: a sua permanência vai trazer resultado. A sua fidelidade vai trazer resultado. Eu sou prova viva disso nesse lugar. Estou aqui há 16 anos. Estou aqui literalmente obedecendo a minha liderança, fazendo aquilo que Deus coloca no meu coração. E hoje eu posso dizer: eu e minha casa serviremos
Deus está alcançando a minha família. Hoje eu tenho o privilégio de ver meu irmão mais velho estar lá. Eu estava perdido, estava desorientado. Hoje ele está tendo oportunidade, pastor Fábio. Irmãos, isso não tem preço. A sua permanência, irmão, faz muita diferença. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: Rômulo, como é que você conseguiu suportar isso? Eu não consegui nada, irmão. Porque a Bíblia deixa bem claro: sem mim nada podeis fazer, irmão. Irmão, se não é Jesus, a gente nem aqui a gente estava, irmão. Se não é Jesus na minha e na sua vida hoje, a gente não estava aqui. E como foi falado nesse lugar, nessa noite, nós temos motivo suficiente. Ainda que Ele não dê motivo, nós já temos motivo para poder louvar e agradecer o nome santo do Senhor. Porque você está aqui, você permaneceu, você está de pé, você não desistiu. A afronta veio, a luta veio, o problema veio. Mas fica tranquilo, a provisão também veio. O socorro também veio. O renovo também veio. A Iriné está ali de prova. Quantas vezes eu e Gustavo ia levar a Iriné, irmão, em casa, né, Beto? E o Beto estava no portão esperando. Não entende isso, nós vimos isso, pastor Daniel. Hoje o Beto está aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. A nossa permanência faz a diferença, ainda que não seja na sua família, mas faz na vida de alguém. Alguém está vendo a sua permanência, alguém está vendo a sua fidelidade, e através da sua fidelidade vai alcançar a vida de alguém. E eu posso dizer isso, irmão. Eu posso dizer isso. Não batendo no peito, não por vanglória. Você acha que a gente ouviu muito não, irmão? E estamos ouvindo até hoje. Me deixava triste? Né, Roberto? Era difícil, pastor Daniel. Né, Gustavo? Ó, Gustavo. Ficava com a cara de rabugento, mas vai ficar, vai passar, depois passa. Mas se fosse para eu receitar o remédio que eu preciso tomar, seria fácil, eu seria médico, não seria doente. Às vezes a gente chega lá no médico e fala assim: ô médico, eu sei o que eu tenho. Não foi assim, pastor Daniel? Eu estou doente, estou com dor de cabeça, estou passando por isso. Eu acho que se eu me der só um dipirona, eu acho que já resolve. Ué, o doente agora está dando receita e atestado. Ainda é o médico dos médicos que faz e realiza. Quando nós dizemos que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, é o Deus que você está vivendo hoje. Viva o Deus de hoje, mas Ele continua sendo o mesmo. O Deus que fez milagre lá atrás, o Deus que curou lá atrás, o Deus que transformou lá atrás, é o mesmo que nós estamos adorando hoje também. Então eu creio que é o mesmo Deus que faz hoje também, na minha e na sua vida. É o mesmo Deus que realiza também na minha e na sua vida. Só basta a gente ficar firme. Fique firme, revestivo da armadura de Deus. E depois disso vou para a guerra. Partiu, pastor? Que nada. Já botou a armadura? Papai, eu estou preparado. Pode me enviar que eu vou. Vai para onde? Fica firme. Josafá, diante da batalha, chega lá, ele olha aquele montão, a midianita, todo mundo lá. Já como? Com a espada na mão, o povo atrás esperando. Vamos partir para cima. Eu sei que a gente vai morrer, mas vamos partir para cima. Aí Deus chega para Josafá: eu sei que você está preparado, eu sei que você está firme. Faz o seguinte: nessa peleja não tereis que pelejar. Hoje não, Josafá. A próxima você pode até pelejar, mas hoje chegou a provisão. Hoje não, Josafá.
Hoje você não vai precisar pelejar, porque essa batalha hoje é minha, é comigo. Entenda uma coisa que eu vou te dizer: deixa Deus batalhar por você, deixa Deus guerrear por você, deixa Deus entrar na frente por você. Começou a gerar uma confusão, porque na obra não tem confusão. Ouvimos ontem, né, pastor Roberto? Não tem confusão. Começou a gerar uma confusão no meio do inimigo. O que aconteceu? Começaram a se matar. Sabe o que Deus falou comigo? Aonde há confusão, onde há divisão, gera morte. Aonde há união, tem vida para mim e para você. Quer ter vida? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quer ter vida? Começa a gerar união dentro da sua casa. Começa a gerar união na sua família. Porque eu entendo, tem vida preparado para mim e para você. Se coloca em pé em nome de Jesus. Eu tentei combinar o louvor com o Natan, mas não consegui, né, Natan? Natan falou que não sabe essa letra, esse tom. Eu tentei ajudar ele, mas não consegui. Tava com saudade de você. Tentei levar esse cara umas 30 vezes para pregar lá, não consegui, pastor. Eu não sei se ele estava fugindo ou se ele estava falando que estava de escala de trabalho. Mas Jesus é bom, Natan. Feche seus olhos, irmão. Irmãos, quando a gente fala assim, eu sinto Deus aqui nesse lugar nessa noite, irmão. O Deus da provisão. O Deus da provisão está aqui nesse lugar nessa noite, irmão. E você que de repente entrou por essas portas, irmão, ainda não entregou sua vida para Jesus, enquanto nós estivemos adorando ao Senhor, você sentiu no seu coração o Espírito Santo de Deus, deixa Ele amaciar esse coração teu aí de pedra.